Ok. Bom, muito boa noite a todas e todos. Estamos dando início à primeira rodada do Descomplicando Museologia, Patrimônio e Memória, uma iniciativa do NUNT, Núcleo de Museologia, Território e Sociedade da Unirio, que pretende, em 4 encontros às quintas-feiras, a partir de hoje, sempre começando às 19 horas, bater um papo sobre algumas questões, algumas tretas da nossa área. Para compormos o bate-papo de hoje, contamos com a presença de Ana Lúcia Pardo, professora e pós-doutoranda da UF, ex-gestora do Ministério da Cultura, atriz, jornalista e ativista cultural, que vai chegar um pouquinho atrasada, porque ela está participando de uma outra live, né? Então, vamos aguardá-la um pouquinho. Mário Chagas, poeta, museólogo, professor da Escola de Museologia da Unirio, diretor do Museu da República, e Risonete Nogueira, educadora, arteterapeuta, responsável pelo programa de jovens do Museu Vivo de São Bento, em Duque de Caxias. E se Mário Chagas é o poeta, por favor, me permita dizer que Risonete é a poesia em pessoa. Então, é com muito prazer que eu tenho vocês três hoje aqui, sendo que Ana Lúcia daqui a pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Vladimir Sibila, sou museólogo, também sou professor da Escola de Museologia e divido com o Mário Chagas a coordenação do NUNTES. E serei o mediador desse bate-papo de hoje. Nossa dinâmica é muito simples. Cada um dos 3 convidados terá um tempinho para expor uma perspectiva, um ponto de vista, contextualizar algo que seja do seu interesse. Estamos imaginando algo em torno de 10, 15, 20 minutos no máximo, para termos um tempinho ainda de batermos um papo entre a gente. Pelo que acordamos anteriormente, vamos começar pelo Mário. Na sequência, a Ana chega e encerramos com a Riso falando da experiência do Museu Vivo de São Bento. Ok? Então, passo a palavra para o Mário. Olá, boa noite a todas e todos. E é uma alegria estar aqui com vocês, né? E nesses tempos de pandemia, de isolamento social, e nunca é demais lembrar que, se, por um lado, a pandemia tem gerado o isolamento, os afastamentos, também tem gerado aproximações como essa que nós estamos vivendo aqui agora, né? Então, já de saída, vamos observando que nada tem um lado só, né? Tem aí múltiplos lados, múltiplas vertentes. Então, boa noite, agradeço ao professor Vladimir Sibila Pires essa introdução. Eu também tenho satisfação de ser parceiro, amigo do professor Vladimir e de dividir com ele a coordenação desse núcleo e de participar nesse momento dessa nossa sequência de debates e encontros, né, em torno do tema Descomplicando Museologia, Patrimônio e Memória, né? Um tema importante, um tema provocador, né, e que não tem um lado só. Cada mesa, pelo menos, tem 3 pessoas, e ao longo desses encontros nós vamos observando aí vários lados, várias possibilidades de abordagem do assunto. No dia de hoje, como já foi dito pelo professor Vladimir, nós vamos ter aqui a pesquisadora, professora também, Ana Lúcia Pardo, que está chegando, e Risonete Martiniano, também professora, tal. E eu fico bem contente de partilhar com elas esse encontro. Hoje nós vamos, além de ter esse campo mais amplo, né, ou essa perspectiva mais ampla, que está sendo denominada Descomplicando Museologia, Patrimônio e Memória, nós vamos tratar de um modo mais concentrado do tema A Política Cultura Viva.
e é isso que eu pretendo aqui agora introduzir. Bom, em primeiro lugar, né, ainda abordando o tema geral, eu penso que o professor Vladimir, foi ele quem sugeriu esse tema, né, amplo, foi muito feliz, ao mesmo tempo provocador, quando fala quando sugere, né, que nós abordássemos o tema descomplicando museologia, patrimônio e museologia, patrimônio e memória, né? Claro, né, eu diria, foi feliz e provocador ao mesmo tempo, e essas coisas criam entre si uma dinâmica, porque é muita ousadia nossa, né, pretender descomplicar o tema museologia, patrimônio e memória, né? É possível alguma descomplicação, sim, e talvez nós venhamos a fazer isso aqui agora, né? E talvez descomplicar seja sinônimo de, fico eu pensando por aqui, talvez descomplicar seja sinônimo de sair de um estado de alguma ignorância, de algum desconhecimento, para um novo estágio, uma nova plataforma de algum conhecimento, né? Mas, com toda segurança, essa nova plataforma, esse novo ponto de chegada, haverá de se transformar em um novo ponto de ignorância para novas descomplicações, né? Ou seja, eu quero, de saída, dizer para vocês que a dinâmica do conhecimento, ela exige de nós o reconhecimento da nossa própria ignorância, né? Para que nós possamos, a partir daí, né, buscar saber alguma coisa, conhecer alguma coisa, e essa nova etapa, essa etapa é ruim, mas esse novo ponto de conhecimento haverá de se transformar em um ponto de ignorância para que possamos seguir adiante. Ou seja, nós só podemos buscar descomplicar quando compreendemos que alguma coisa está complicada, e aí nós buscaremos descomplicar, né, museologia, patrimônio e memória, para em seguida complicar de novo e assim seguir avançando nesse jogo entre, né, complicar, descomplicar, complicar, descomplicar e seguir assim adiante, né? De um modo bastante simples, eu diria assim, talvez nós pudéssemos, de verdade, aceitar, né, como um ponto de partida que a museologia trata dos museus. O assunto está descomplicado, está simples, e a museologia trata dos museus. É disso que ela trata. Pronto. E aí vamos adiante. Mas, se nós pensássemos assim, logo, a partir daí, teríamos uma outra questão, né? Mas, afinal de contas, o que são os museus? As coisas voltaram a se complicar, né? O que são os museus? E aí já não é tão simples, porque eu posso pensar o museu como um espaço de acumulação, um espaço de guarda, né? Os museus são casas de guarda, são casas que guardam coisas e tal, etc. E tal. São espaços também do entesouramento, do acúmulo. Mas eu também posso pensar, de outro lado, os museus como espaços de relação. Bom, descomplicamos de novo. Portanto, a museologia trata de estudar a relação, né? E os museus são espaços de relação, mas, afinal de contas, o que vem a ser esse espaço de relação? Complicamos mais uma vez quando perguntamos. E assim nós vamos seguindo, porque quando falamos que os museus são espaços de relação, não está dado, não está garantido do que estamos falando, de que relação estamos falando, o que isso significa, né? São relações de classe, são relações jurídicas, são relações administrativas, de que relações estamos falando? E aí as coisas vão, mais uma vez, se complicando para novas descomplicações. E eu estou apenas fazendo uma introdução, porque estou convencido de que isso será tratado ao longo aqui dos nossos encontros. A mesma coisa nós poderíamos dizer em relação ao patrimônio, né? Uma abordagem simplíssima, descomplicada,
poderíamos dizer, bom, patrimônio refere-se à herança paterna, né? Trata-se, portanto, de uma herança, de alguma coisa que se transfere de uma geração para outra geração, trata-se, portanto, de uma herança paterna, né? Então, mas poderíamos perguntar, bom, mas e nós apenas recebemos heranças paternas ou também temos heranças maternas? Patrimônio é apenas recepção ou patrimônio também é transmissão? É alguma coisa que se transmite, né? E quem transmite? Como transmite? Aí as coisas voltam a se complicar, né? E assim nós vamos perguntando, né? O que é transmissão no caso do patrimônio? Poderíamos pensar uma relação ou uma conversa possível entre patrimônio e matrimônio, né? O que seria o matrimônio? O matrimônio é apenas relação conjugal? Ou também poderíamos atribuir ao matrimônio uma herança materna? E aí, de novo, em perspectiva diacrônica, ou seja, de um tempo para o outro tempo, do passado para o presente, do presente para o futuro, vamos pensando aí essas dinâmicas que envolvem, já agora, patrimônio, matrimônio. Mas, e aí? Seria possível, para além dessa relação entre tempos distintos, de um tempo para um outro tempo, né? Do passado para o presente, do presente para o futuro, seria possível pensar uma outra forma? Pensar alguma coisa que em termos de herança, mas que se desse nesse tempo que vivemos, e aí poderemos inventar coisas como fratrimônio e coisas do tipo. Eu estou convencido de que há também uma herança que nós criamos, transmitimos, né, recebemos no tempo presente. E continuamos perguntando. Na verdade, a produção de conhecimento ela está ligada a essa dinâmica entre descomplicar e complicar, descomplicar e complicar e interrogar. As perguntas, muitas vezes, são as chaves que nós temos para fazer. Então, isso que ocorre em relação à museologia, ao patrimônio, também poderemos observar em relação à memória, né? A memória poderia ser considerada a não completa destruição daquilo que se observou, daquilo que se observa, alguma coisa que não foi destruída completamente. Mas nós, em seguida, perguntaremos, mas a memória, ela guarda em si alguma relação com o esquecimento? Né? Ou a memória é sempre memória? Ou a dinâmica entre memória e esquecimento compõe uma nova memória? Assim como nós pensamos um dia de 24 horas, e o dia de 24 horas é composto de dia e noite. Será que a memória não é composta de memória e esquecimento? E começamos a perguntar, e assim vamos nessa dinâmica, né? Mas o nosso ponto de hoje, e Vladimir me ajuda a controlar o tempo, o nosso ponto de hoje é trabalhar com esse tema da cultura viva, né? Ou seja, nós temos como um tema de foco nosso a política da cultura viva. Quando nós analisamos esses temas e discutimos museu, museologia, patrimônio e memória, quando compreendemos que cada um desses campos, né, cada um desses setores aí, museu, museologia, patrimônio, memória, quando compreendemos, primeiro, não são fechados em si mesmos. Segundo, eles não são totalidades, né? Eles são aspectos, são pedaços. Ou seja, museu, museologia, patrimônio e memória implicam em seleções, implicam em eleições. Portanto, eles não são inteirezas, não são totalidades, são sempre partes de alguma coisa. Se são partes de alguma coisa, portanto, implicam seleções. Se implicam seleções, implicam política, né? Nós estamos falando, nesse caso, de política partidária, mas estamos falando de uma política que atravessa a vida social, a vida que nós vivemos. E aí nós poderemos pensar que há uma política de museus, uma política de patrimônio, uma política de memória. Em alguns momentos elas se conectam, se cruzam, se articulam,
né? Em outros momentos também elas se afastam, estão diferenciadas entre si. Isso serve de base, serve como ponto de partida para nós pensarmos a política, esse tema que está colocado, a política cultura viva, né? Quando nós olhamos para esse tema, política cultura viva, nós somos levados para um recorte temporal que é da maior importância no momento aqui para enfrentarmos esse tema adequadamente, né? Nós não estamos falando, quando pensamos em política cultura viva, não estamos falando de uma política de cultura viva que nos remete aos anos 30, aos anos 40, 50, 60, 70, não é nada disso. Quando pensamos e falamos sobre política cultura viva, estamos nos referindo de modo muito preciso a uma dinâmica cultural, a uma política de cultura que se estabeleceu no Brasil a partir dos anos de 2003, né, e que se projetou e se projeta até a atualidade, mas que sofreu alguns, vamos dizer, que passou por alguns embates e obstáculos a partir de 2013. Hoje ainda vem sobrevivendo com muitos arranhões, né, com muitas dificuldades, mas vem ainda encontrando alguns modos de sobrevivência. E por que eu falo vem encontrando alguns modos de sobrevivência, ainda que alguns autores compreendam que não existe mais política de cultura viva, né? Ela foi extinta. Por que eu insisto em que ainda encontramos alguns modos de sobrevivência dessa política da cultura viva? É pelo motivo simples de que eu reconheço que, em muitos setores, a denominada política cultura viva foi enraizada. Então, ela tem enraizamentos que, independente de uma política construída a partir do poder público, de cima para baixo, ela construiu-se também, ou criou enraizamentos que partem, né, da base, que vem de barro para riba, né, de baixo para cima, e que continuam sobrevivendo. Então, quando falamos em política cultura viva, política da cultura viva, nós estamos aí pensando em uma política nacional de museus, que se construiu a partir de 2003, né? Numa política nacional de cultura, também construída a partir de 2003. E a Ana Lúcia Pardo já chegou, já está entre nós, está acompanhando aqui, né, essas reflexões apressadas, mas ela já está aqui. Então, estamos falando, portanto, de uma política nacional de museus construída a partir de 2003, repetindo, de uma política nacional de cultura, né, com conferências nacionais de cultura, com políticas culturais para 18 setores. E aí estamos falando de artes visuais, circo, dança, arquitetura, fotografia, museus. São 18 setores. Tudo que nós estamos aqui falando de um modo ligeiro, para tudo isso vocês encontram referências e documentos que estão disponíveis na internet. Então, seria até legal alguém, eu vejo aqui a Luísa Calisto, seria legal alguém encontrar referências e disponibilizar tudo isso. Eu tenho mais pelo menos 5 minutinhos, então, eu quero dizer assim, essa política da cultura viva, ela, portanto, tem uma âncora na política de museus, uma âncora na política de cultura, e, de modo específico, ela tem uma relação com o programa denominado Programa Cultura Viva, que gerou um subprograma, que é o programa Pontos de Cultura, né? Pontos de Cultura, sendo muito breve, Pontos de Cultura foi uma ideia extraordinária do ministro Gilberto Gil, ministro da Cultura, que assumiu a gestão do Ministério da Cultura em 2003,
no governo do presidente Lula, e o Gilberto Gil, na condição de ministro da Cultura, sugeriu numa espécie de metáfora, dizendo o seguinte: o Brasil é um grande corpo. Vamos pensar que o Brasil é um corpo que tem muitas linhas de força nesse corpo, e vamos então encontrar os pontos desse corpo que devem ser tocados. A semelhança de uma acupuntura, ele falava no Douyin, né? Então, para quem não conhece, o Douyin é uma prática da medicina chinesa que implica em tocar o corpo, identificar pontos no corpo e tocar, né, o corpo, achar os pontos, a ponta do dedo, a cabeça, o pescoço, e energizar o corpo de formas variadas. E ele dizia: vamos pensar que o Brasil é um corpo e vamos, então, tocar esse corpo, né? Tocar o corpo com os dedos, com as mãos, com os corpos, tocar o corpo com a voz, com tudo. E ele dizia: vamos fazer um Douyin antropológico. Daí surgiu essa ideia dos pontos de cultura. Os pontos de cultura eram os pontos espalhados por esse corpo Brasil, né? Mas, na verdade, para existir um ponto de cultura, era preciso não uma criação, não se inventaria um ponto de cultura, né? Mas se reconheceria a sua existência, e, a partir daí, esse ponto de cultura seria fortalecido. Entre os pontos de cultura surgiram pontos de leitura, pontos de audiovisual, pontos de arte, pontos os mais variados, incluindo os pontos de memória. E os pontos de memória seriam, portanto, os museus. E, mais uma vez, aí, não se tratava de criar memória onde ela não existiria, mas se tratava, sim, de reconhecer a existência de alguma coisa prévia e de fortalecer, a partir daí, esse ponto de memória. Portanto, o programa Pontos de Cultura e o subprograma Pontos de Memória, eles eram programas de reconhecimento, de apoio, de investimento, e não de implantação do zero de alguma coisa. Então, eu faço essa introdução inicial, né, dialogando com o tema Descomplicando Museologia, Patrimônio e Memória, para dizer que decorre, né, desses aspectos, museologia, patrimônio e memória, práticas e reflexões políticas que implicam em política de patrimônio, política de museus, né, política de memória, política de cultura, de modo mais amplo. Então, eu espero que eu tenha sido claro, né, nessa rápida introdução. Não sei se eu alcancei esse objetivo, mas vocês me dirão. Então, Vladimir, agradeço e fiquei dentro do meu tempo, eu imagino, de 20 minutos. Mário, está ótimo, foi maravilhoso, como sempre. Agradeço a sua participação e já passo a vez direto para a Ana Lúcia, que chegou e já pode dar a sua opinião sobre isso tudo. Bem-vinda, Ana. Oi, tudo bem? Boa noite. Dá para ver aqui, né? Para ouvir, né? Tranquilo? Muito obrigada, viu, gente? Vladimir, professor Mário Chagas, a Risonete, que também está com a gente aí, né? E boa noite para vocês, fazedores, agentes, pesquisadores, estudantes, professores, enfim, de museologia da Unirio, que é um histórico curso, né? É uma referência, sabemos. Trabalhadoras, trabalhadores da cultura, eu estava exatamente num debate agora, discutindo o nosso setor na informalidade, o que nós vamos fazer, porque é um setor, eu vou mencionar isso rapidamente no conjunto dessa pequena fala. Eu parabenizo vocês pela essa importante iniciativa, de discutir, descomplicando museologia, patrimônio e memória, e a política cultura viva. Tudo isso está, como disse o professor Mário Chagas, está interligado, né? E provocar essa reflexão.
eu trabalhei no Ministério da Cultura, e a partir daí, dessa experiência, que acabei fazendo mestrado e doutorado em políticas públicas, muito impactada, porque eu venho dos movimentos culturais e artísticos, eu sou atriz, né, depois fui jornalista, gestora, mas isso me atravessa. E aí eu queria estudar, entender, e a gente está dentro de uma universidade, ainda que é online aqui, né, discutindo essas questões. Então, comecei a tentar entender exatamente no mestrado sobre os pontos de cultura. Nessas 4 gestões, eu percebo uma mudança significativa que o professor Mário já pontuou, a definição das políticas, né, e vale ressaltar que antes do programa Cultura Viva, chegou as BACs. Eu quero mencionar rapidamente, porque conceitualmente isso é decisivo para mudar, né, essa concepção. Então, inicialmente, na gestão, eram bases de apoio, chamadas bases de apoio à cultura, que compreendiam também construir estruturas físicas. Eu me lembro que quando eu fui apresentá-las na Baixada, em Nova Iguaçu, por exemplo, a gente chegou a levar uma maquete. Então, mudou significativamente ao longo do percurso esse conceito de perceber o seguinte, que essas BACs, não que não fosse importante pensar os espaços físicos, mas ainda mais numa cidade como essa, né, quer dizer, que tem todo um patrimônio, do qual o Mário fala muito bem, e que a gente precisava reconhecer, apoiar, identificar essas ações já existentes, né. E aí, a partir, gente, é muito importante, a gente está aqui numa academia, numa discussão, nas pesquisas, foi a partir do conceito, o quanto é decisivo você conceituar que política você vai adotar. Então, nas 4 gestões, eu percebo que nessa gestão de Gilberto Gil, ao momento que ele define o conceito de cultura a partir das 3 dimensões, simbólica, cidadã e econômica, isso foi decisivo para se pensar esse chamado Programa Cultura Viva e oxigenar, energizar, como disse Mário, esses pontos vitais do organismo do país com esse domínio antropológico, e fazer essa política de baixo para cima e não de cima para baixo, não o Estado, o Ministério da Cultura ou o Poder Público Municipal e Estadual definindo jamais essa ação, né, mas reconhecendo e apoiando. E foi aí que eu comecei a tentar, no mestrado, entender em que medida tinha emancipação e autonomia esses pontos de cultura. Eu estudei o Quilombo Campinho de Paraty, o Centro de Teatro Oprimido e o Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, porque a gente também começou a criar pontinhos e pontões de cultura. Esse pontão do CTO, por exemplo, ele congregava toda uma região de ações, né? Porque ele realmente faz um trabalho de muita capilaridade. E eu queria ali analisar os impactos, avanços, desafios, e hoje a gente vê que até hoje essa rede carioca dos pontos de cultura, esse fórum, está aí vivo, está se encontrando, está impactando e discutindo com as secretarias de Estado e municípios sobre a implementação da Lei Aldir Blanc, e em 2010, por exemplo, haviam 2,5 mil pontos de cultura instalados em 1.122 cidades brasileiras. Isso não era pouco, claro que a meta era alcançar até 2020 15 mil pontos, a gente não pensava, a ideia era um domínio antropológico bem aprofundado mesmo. E a presidenta Dilma Rousseff também havia sido assinado um decreto beneficiando 3 mil pontos de cultura naquele período. Então, de 2004 a 2012, foram fomentados 3.662 pontos de cultura no país. Mais de 3.034 foram conveniados, só que em 2014, por exemplo, a gente começa a ver um declínio, como disse o professor Mário Chagas, 2013, 2014, a gente vê que o edital dos pontos de cultura, o Ministério da Cultura repassou o recurso para o Estado do Rio, porém passamos anos sem pagarem esse edital. Né, e isso causou, evidentemente, uma mobilização, claro, né. Também eu queria ressaltar que a gente criou, nessa rede toda no país, a chamada teia. Então, sempre esses conceitos de rede, teia, ponto, né, ponto, pontinho, pontão. Então, o Cultura Viva, gente, eu acho, assim, uma coisa que é importante dizer, ele se disseminou não só pelo território brasileiro, mas na América Latina, em alguns países da América Latina. Em 2009, por exemplo, o Parlamento do Mercosul, o Parlasul, aprovou uma proposta que foi encaminhada aos governos do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, recomendando a criação de leis nacionais nos moldes do Programa Cultura Viva.
Então, Cultura Viva virou um exemplo, por exemplo, nesses países. Medellín, na Colômbia, tornou-se uma lei, o Acordo 50 de 2011, criou a plataforma Puente, Cultura Viva Comunitária, em toda a América Latina. Então, assim, se a gente tem esse passado histórico, sobretudo não só no Brasil, mas na América Latina, né, de uma colonização, de exploração, de discriminação, de patriarcado, a gente vem com Cultura Viva nessa tentativa de romper com essas desigualdades, portanto, né. Alguns pontos fundamentais do Cultura Viva, como o professor Mário já pontuou, eu vou trazer novamente, essa cultura cidadã, que é outra coisa que também a gente percebe que no passado a gente tinha aí muito ligado uma cultura, os conceitos de cultura, que são mais de 300 conceitos, mais de 57 usos distintos de cultura. Eu fui me debruçar sobre isso, eu não tinha a dimensão que era tão grande. Era uma cultura ligada muito ao civilizado, né, essa visão ainda hierarquizada, excludente. Então, a partir de 88, com essa cultura cidadã, ela reforça, portanto, políticas como essa, e do Sistema Nacional de Cultura, evidentemente, né, com os planos setoriais, as câmaras setoriais, para se pensar políticas para cada segmento artístico-cultural, enfim. E esses pontos do Cultura Viva, então, a cultura cidadã, a diversidade cultural, a memória, com o patrimônio, com museus, como o professor Mário falou, o patrimônio material e imaterial, a política de Estado, a transversalidade, outra coisa que é fundamental, que a gente começou a fazer da cultura com a educação, da cultura com a comunicação, do kit digital, coisa que já estávamos ali, hoje cada vez mais agora em pandemia, percebendo essa necessidade, né, da gente aqui fazer um encontro online, que muita gente não tem esse acesso, sabemos, né, digital. Então, ali já tinha esse kit digital para cada ponto de cultura. Contribuir para a inclusão social, romper com a apartheid cultural vigente, trabalhar políticas de longo prazo, coisa que também a gente percebe que a gente não tem uma política de Estado, e, né, a gente tem uma política de gestão, cada gestor chega e faz da sua cabeça, sem compreender a memória, o legado, a ação, o que se fez no passado, né, sem se debruçar sobre isso, afirmar as identidades étnico-culturais, isso é fundamental, gente, porque outra coisa que eu percebi, a gente percebeu, é que, assim, eu trabalhei na FUNAI, por exemplo, no Amazonas, trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, enfim, no Amazonas, e a gente percebeu que a questão indígena, para dar um exemplo, ela estava circunscrita à FUNAI, ela não estava dentro do escopo do Ministério da Cultura, por exemplo, né, as questões quilombolas, ciganas, os ciganos passaram a ter lugar no conselho, uma cadeira no Conselho Nacional de Políticas Culturais. O movimento LGBT passou a ter cadeiras, que agora a gente está vivendo uma censura, infelizmente, mas foi assim, foi uma conquista isso, passo a passo. Então, essas identidades étnico-culturais, a cultura nacional e local e uma política de Estado. Enfrentar essa concentração de renda, essa exclusão social, a cultura da violência, que até hoje a gente está vendo aí nas várias manifestações, né, editais, né, a Cultura Viva, a Lei Nacional, ela resultou quando eu trabalhei na Alerj, eu saí do Ministério em 2012, e aí eu fiquei assessorando a Comissão de Cultura da Alerj, a gente criou ali, junto com o Estado e o Poder Legislativo, uma lei estadual do Cultura Viva no Rio de Janeiro, porque a ideia também não era que o Ministério ficasse conduzindo isso de Brasília, sabe, assim, e respeitando a autonomia e emancipação do ente federado, fazer as ações locais e as leis locais, né. Agora, algumas reflexões, para a gente fazer. O MINC que nós encontramos lá em 2003, como disse o professor Mário Chagas, expressa muito, infelizmente, do que a gente está vendo hoje. Uma redução progressiva dos recursos no nosso setor cultural, uma redução da equipe dos corpos técnicos, né, seja demissões, desfazimento, e isso está reproduzindo no Estado e no município, vale ressaltar, isso me inquieta muito. Por exemplo, a secretária, com todo respeito, a secretária estadual de Cultura do Rio não é da nossa área, o secretário municipal Adolfo Conde, que acaba de sair para o Detran, também não é da nossa área, Roseli, que ficou no lugar dele, também não é da nossa área, e aí colocam na Casa Rui Barbosa uma pessoa que não é da nossa área, e que não tem a mínima compreensão do que seja o nosso setor, uma visão extremamente reduzida.
E é grave. Como vai construir políticas públicas, né? Um esvaziamento das instituições vinculadas do Ministério, FAM, FUNAT, Casa Rui, Palmares, mas também outras instituições, os cortes e contingenciamentos, não à toa a Lei Aldir Blanc, quando a gente batalha mais de 6 meses pela Lei Aldir Blanc, o que a gente faz? A gente vai comprovar que esse dinheiro, desses 3 bilhões, estavam parados desde 2019 no Fundo Nacional de Cultura, e que nós estamos com um setor esfacelado, né? Com a vulnerabilidade crescente, com uma precarização crescente, muito antes da pandemia. Agora, então, paralisação de todas as atividades, nem se fala, e um setor informal, precário e autônomo, tá? E como é que você faz? Então, esse dinheiro é do Fundo Nacional de Cultura, dessa política, de novo, de Estado, do sistema, né? Uma visão reduzida de cultura como objeto, um fomento como única política pública. Eu trabalhei na gestão do VFOR antes da gestão de Gil, por exemplo, e era a cultura é um bom negócio, e focada em leis de incentivo que são concentradoras. Uma transferência ao mercado, que nós estamos vendo isso agora, não à toa um presidente que quer privatizar o SUS, a gente está vendo a tentativa de privatizar a SEDAI aqui, né, o Banerj no passado, agora as estatais. Hoje eu participei de um debate com a CUT aí, também sobre a privatização das estatais. Fizemos diversas políticas com Petrobras. O BNDES tinha um departamento de economia da cultura, com Eletrobras e tudo mais. Então a gente está vendo aquilo que a gente identificou lá atrás, gente, que a gente encontra essa transferência ao mercado, do poder de decisão, sem uma escuta, sem construção coletiva, livre negócio, está sendo de novo trazido para agora. Uma ausência de um diagnóstico do setor também, a gente percebia isso, dos obstáculos, das fragilidades, de cadastramentos, e como fazer diferente. A gente se baseou muito, no caso do Sistema Nacional de Cultura, no SUS, né, Sistema Único de Saúde, que agora sempre foi uma referência nacional e mundial, agora então numa crise sanitária. Então a gente percebeu que a saúde tinha uma política, que a educação tinha, né, e cada vez mais a gente não tinha sequer cadastramento. E se nós somos um setor informal, como saber quem somos, o que fazemos, como vivemos, né? Se você não tiver minimamente um cadastro. E esse cadastro se mostrou fundamental na Lei Aldir Blanc, vocês sabem disso, para todos os incisos, seja para dar renda básica, para o inciso de equipamentos, espaços culturais, microempresas, pontos de cultura, seja para os editais, a concentração também no Sudeste e Distrito Federal. No entanto, essa concentração é nas capitais, mas na centralidade, sabemos disso. Na centralidade, as zonas norte, a zona oeste, onde tem maior população, por exemplo, sabemos, uma concentração enorme de projetos, de ações, de equipamentos, uma falta de diálogo com a sociedade civil, né? Então, uma tentativa de a gente reverter esse quadro, só que agora a gente está de novo se deparando com isso. Atualmente, a gente reunindo nesses poucos dias com a secretária de Estado da Cultura para discutir a execução das medidas emergenciais da Lei Aldir Blanc, ela nos disse, são cerca de 415 pontos de cultura no estado do Rio, e eu pretendo apoiar e tal, garantir. Que a gente fez esse pleito, tá, gente? A gente fez o pleito dos técnicos, a gente fez o pleito de cotas, a maioria mulheres também, nos dados que nós temos no Rio de Janeiro, tá? População negra, periférica, pessoas com deficiência, LGBT, porque se a gente não pontuar esses pleitos, sabemos que não são reconhecidos, né? Tivemos que comprovar, portanto, esse estado de vulnerabilidade da cultura, e com muitos conceitos. Por isso eu quero chamar atenção para isso, porque vocês são pesquisadores, estudiosos, estão dentro de uma universidade, do quanto, às vezes, mas para quê? É muito chato. Não, o conceito foi fundamental, assim como foi para a política do ponto de cultura do Programa Cultura Viva, também para a Lei Aldir Blanc. Quem são os agentes, que diversidade é essa, que espaços, que nós estamos chamando de espaços culturais, né, de pontos de cultura. E houve essa suspensão das atividades com a pandemia. A gente precisava comprovar, né, esse estado de emergência do setor,
E a gente tem um estado de vulnerabilidade muito grande, como eu disse, né? São 5,7%, mais de 5 milhões de trabalhadores da cultura no país, dentre os quais, tá, são 44% desses profissionais são autônomos. Portanto, uma cadeia produtiva que foi responsável por 2,64% do PIB, Produto Interno Bruto 2017, mas a maioria de nós, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, estamos na informalidade, entendeu? Eu estou, Ana Lúcia Pardo, com quase 60 anos, eu estou na universidade, sou pós-doutoranda da UF, mas não sou do quadro fixo, eu também sou informal, como muitos e muitas de vocês. Então, essa é uma vulnerabilidade também para a gente pensar como é que a gente pensa esse mundo do trabalho, da nossa área, que é intermitente, que é sazonal, que é eventual, e que como chama, não tem garantia de sobrevivência alguma, não tem direitos trabalhistas, previdenciários nem tributários, e que não vive de venda de ingressos, nunca viveu e agora, então, paralisado. Então, nós vivemos essa uberização, assim como os trabalhadores de aplicativos, uma exploração, né? E esse MEI, microempreendedor individual, também é uma exploração. O Gustavo Portela fez um estudo. São pessoas sem 13º, sem férias, trabalho intermitente, continuado e informal. Então, terminando, eu diria, gente, que nós, ao mesmo tempo, a gente vê iniciativas comunitárias, autogestionárias, de campanhas de alimentos, de cestas básicas, na Baixada Fluminense, São João de Meriti, no Museu da Maré, na Rede Maré, na Rocinha, no Capão Redondo, no Paraisópolis. Eu termino com esse exemplo, por exemplo, de Paraisópolis. A segunda maior favela, com 100 mil residentes, tornou-se uma referência no enfrentamento do Covid. Com uma desassistência do governo para administrar os casos confirmados na região, eles criaram 10 iniciativas que foram replicadas em outras 361 favelas do Brasil. Um grande movimento de solidariedade dos trabalhadores, a favela transformou 420 moradores involuntários em presidentes de rua. Um deles virou responsável por monitorar 40 casas. Então, gente, assim, esses desafios socioculturais que nós identificamos, que eu termino com eles, que atravessam o programa Cultura Viva, que é acesso à cidadania, cultura e educação, cultura e meio ambiente, infância e juventude, cultura digital, família e comunidade, cultura e trabalho, formação e capacitação, diversidade cultural, com esses pontos de exibição audiovisual, pontinhos de cultura, espaços de brincar, pontos de leitura, pontos de memória, museus comunitários, microcrédito cultural, tudo isso que atravessava essa política precisa retomar. Urgente, urgente. Então, eu termino com Milton Santos, que ele diz que essa inovadora geografia crítica, a utopia, deve ser construída a partir dessas possibilidades, do que já existe como germe, né? Que é esse Doim, que é essa cultura viva, de baixo para cima, ela que se espalhou, e que, como na Bolívia agora, acaba de enfrentar, que passou por um golpe, assim como nós, em 2016, que extinguiram nossa pasta da cultura com Collor, com Temer e com Bolsonaro, e atravessamos um golpe, mas a gente vai trabalhar esse comunitário, como diz o Jorge Blandon, colombiano, que é da Corporação Cultural Nuestra Gente, ele fala que é o comunitário, comunidade do povo em seu território. Obrigado. Muito bom, Ana, muito obrigado por esse grande balanço que você fez e trazendo até para a questão atual da Lei Aldir Blanc. Aí eu vou passar a fala agora para a Risonete. Olá, todo mundo. Nem é tanta responsabilidade assim falar depois de maio de ano, porque, olha, eles abriram um caminhozão, né? Eu fico assim, bem mais tranquila de falar com toda essa generosidade com que eles apresentam tantas informações, tantas histórias ricas e importantes para esse tema que a gente está aqui conversando. Mas eu gostaria, antes de declarar algo importante, porque, assim, quando foi criado o celular, eu fui uma das últimas pessoas a ter celular no mundo. E nessa necessidade das lives,
eu também, é claro, adiei profundamente e recusei, inclusive, e hoje o aceite desse convite é porque não seria live, seria uma coisa super intimista e foi se transformando como é próprio da vida, né? E o Vlad disse hoje, me escreveu com muito carinho, perguntando assim, a gente pode gravar? É claro que a gente está gravando, mas eu quero dizer que para mim não é fácil, porque eu sou a última pessoa a fazer essas coisas todas, né? Então, acho que ainda não estava no meu tempo. Então, eu preciso declarar isso aqui, porque vocês vão perceber algum desconforto, talvez, da minha parte, viu, Vlad? Mas o convite do Vlad era no sentido de trazer um pouco a museologia social vinculada à minha experiência no Museu Vivo de São Bento. Não é isso, Vlad? Então, como é que eu venho trazer uma experiência que é minha, né, mas que passa por tanto, porque eu não sei se todos sabem, eu acredito até que sim, mas o Museu Vivo de São Bento fica em Duque de Caxias, é um museu de percurso, né, o primeiro museu de percurso da Baixada Fluminense, e é um projeto muito desafiador, né, para todos nós que lá estamos, e de uma beleza muito grande, porque tudo que a gente vai construindo vai nesse movimento de um coletivo, mas é um coletivo que, de alguma maneira, mobiliza muitos indivíduos, assim, tem um corpo grandão, mas precisa que cada um dos corpos daquele indivíduo se sinta muito ativado, trazendo essa metáfora aí dos pontos, né, desse museu como um corpão, e a gente lá sendo pontos importantes para ativar essa energia diante de um cenário que a gente pode dizer assim, que o Museu Vivo se encontra, acho também que não é novidade, né? Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é uma cidade muito empobrecida. Ela está longe de ser pobre, mas ela é muito empobrecida no sentido de que os investimentos que se voltam para a comunidade, né, para as pessoas, para os habitantes, ele é inócuo. As ações que se voltam para essa população não passam, por exemplo, por essa face do reconhecimento de quem são essas pessoas, né? E, portanto, do fortalecimento do investimento nas potências que elas têm. Isso não existe, falando politicamente. Mas aí a gente pensa em todas as instituições e movimentos de resistência da Baixada e de Duque de Caxias. E aí a gente desmente isso, né? Porque a gente fala de uma política governamental, mas aí a gente pensa, a gente está, por exemplo, a gente é um museu que está no núcleo, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, e, portanto, é do governo, e a gente está na contramão disso, com os cursos que são possíveis, com a inscrição em vários editais que nos possibilitam a realização de alguns programas e projetos importantíssimos para essa região e para essas pessoas, e, inclusive, com emendas, né, a gente está agora com uma segunda liberada, que realmente procura enxergar, reconhecer a potência e a delicadeza desse povo de Duque de Caxias, do São Bento, das narrativas, das histórias. Então, eu cheguei lá há 10 anos, e a minha experiência está em fazer parte desse corpo, tanto como alguém em direção, porque é uma direção colegiada, são 8 diretores, que tem equipe ampliada, onde todo mundo realmente dialoga e decide as coisas, mas eu tenho um pouso lá, que é a coordenação do programa Jovens Agentes do Patrimônio. Em algum momento também foi do programa das artesãs, que hoje é coordenado pela Débora, mas que a gente faz muitas ações integradas entre as mulheres artesãs e os jovens agentes do patrimônio. E nesse lugar de quem está com os jovens daquela comunidade, né, acompanhando o crescimento deles, porque é uma coisa linda, porque eles chegam e como não tem tempo para cumprir esse programa, né, de educação patrimonial, de agenciar esse patrimônio, e que patrimônio é esse? E aí o Mário abriu várias perguntas, né, o que é patrimônio, e de que patrimônio falamos, o que é museu, de que museu falamos, e é um pouco isso que a gente
é exatamente esse processo que a gente vive com os jovens, de ir abrindo as janelas, né? As perguntas como verdadeiras lamparinas, que eles possam percorrer e possam se responder a partir do que eles vivem. Então, assim, quando eu cheguei lá no Museu Vivo de São Bento, eu nunca ia falar em museologia social. Nunca. E eu pergunto às pessoas, para os diretores, o que é museu de percurso, o que é museologia social, o que é isso? Eu era uma educadora, estava na... E foi curioso, porque eu percebi que também havia muita insegurança em todo mundo para responder a essas perguntas. Eu percebi que a gente estava aprendendo junto mesmo. E aí, o que é interessante é dizer assim, esse museu, ele vê na sua própria casa, no seu próprio corpo, a experiência de ser reconhecido. Ele foi reconhecido como um museu de percurso, como um órgão, um corpo que já realizava tanta coisa importante. E aí, é muito importante sentir nas células essa experiência para a gente propor para o outro. Então, quando o outro chega e quando a gente pode olhar para o outro para reconhecer, para dizer a importância de uma política de reconhecimento, fortalecimento, investimento na delicadeza, no afeto, a gente conhece isso no corpo do Museu Vivo do São Bento, o reconhecimento dos amigos, das instituições, dos colaboradores, tantos colaboradores, que investem, que acreditam na gente, que caminha junto, né? Então, conhecer faz toda a diferença. E aí, hoje, por exemplo, eu encontrei com os jovens pelo Meet, com aqueles que puderam, porque ter a disponibilidade da rede também é muito desafiador, cai o tempo inteiro. Tem um que vai lá para a casa da tia, que fica não sei onde, vai para a laje. Se a gente marca um encontro e chove, não tem encontro nenhum. Então, assim, a precariedade disso. E aí a gente saiu do sonho de temos que reunir todo mundo para dizer que a gente se reúne com quem puder a cada dia, porque senão a gente não se encontrava, né? E aí eu perguntei para os meninos, assim, falei dessa conversa, falei, que pena, se eu soubesse que esse assim, eu tinha pedido o Vlad para vocês virem também falar. E eu perguntei para eles o que era museologia social para eles, como é que eles vinculavam isso, né, no museu, para eles me ensinarem, porque eu fico aprendendo muito com eles por todo o tempo. E aí eles foram respondendo e apareceu uma palavra em comum, todos eles, que era acolhedora. E eu fiquei muito emocionada quando apareceu essa palavra, a definição de museologia social como algo muito acolhedor. E aí isso me move para um lugar que é assim, um museu, né, um museu de percurso, um museu que está lá sendo pensado com tantos corações, tantas mentes, tantas latências e respirações. A gente hoje conversava e percebia que exatamente naquele programa, teve uma hora que uma das jovens, chamada Jaqueline, disse assim, eu fiz uma pergunta para eles, uma pergunta muito simples e boboca, que é como a gente começa os encontros, e eu disse alguma coisa assim, a gente está em outubro, finalmente estamos terminando outubro. O que outubro lembra a vocês? E aí cada um traz... É incrível o que uma palavra e uma experiência lembra cada um. E aí apareceu o Carlos Drummond de Andrade, porque ele faz aniversário, faria 98 anos no sábado, no dia 31 de outubro. E aí a Jaqueline foi lembrando de quando a gente foi a Tiradentes, que a gente levou os poetas mineiros, foi lendo dentro do ônibus e foi trazendo para lá, para cá, essa história toda. E Jaqueline diz assim, ela trouxe o poema da pedra e eu falei, essa pedra é o que para você, Jaqueline? Ela disse, essa pedra, para mim, ela é alguma coisa muito importante. Se trata de algo importante e que eu não quero deixar passar, eu quero guardar. Aí eu ouvi com muita atenção. Perguntei para o outro e cada um foi dizendo uma coisa. E eu fico muito emocionada com esses jovens sempre, tá, gente? Quem me acompanha sabe. E aí eles, cada resposta deles, eu falei assim, vocês escutaram o que vocês disseram? Como cada resposta de vocês é uma janela que se abre com 2 folhas enormes, porque não tem compromisso com repetir nada. É uma pesquisa íntima, passa pelo repertório, pelo vocabulário deles, pelo reconhecimento desse corpo e desse repertório, em comunhão com aquilo que eles
fizeram contato para dizer. E essa é uma contribuição de uma honestidade e que revela um percurso emocionante para aqueles jovens que a gente foi acompanhando durante o crescimento. E Jaqueline disse, eu percebo que eu aprendi nesses encontros, ao longo dos anos no museu, que o que eu sentia era importante e fazia diferença nas minhas respostas, porque elas passavam a ser únicas. Foi assim que ela disse. E aí, isso faz todo assim, uma costura com isso que eu posso falar da minha experiência, né, no Museu Vivo São Bento, que é uma experiência muito de encontrar os vazios, ou de provocar vazios, no sentido de que está todo mundo muito entulhado. É tanta carga que todo mundo carrega, que todo mundo traz, que todo mundo despeja, que todo mundo oferece, todo mundo ensina, tem tanta gente dando tudo. E aí é um espaço da pausa. A gente entendeu que a museologia social, ela podia ser um espaço de respirar devagar, de fazer uma pausa, de se escutar, e que o primeiro movimento seria o de se acolher. E esses meninos foram aprendendo isso. E nesse movimento de se escutar, escutando o outro, porque é na roda, né, que eles trouxeram hoje, que é assim, a coisa mais marcante desse programa, eles falaram isso lá em 2015, e eu me surpreendi e continua sendo para eles, que são as nossas rodas, os nossos encontros, as nossas conversas. Eles dizem assim, quando no grupo a gente vai escutando o outro e vai percebendo que a gente não está sozinho, que os mesmos medos que a gente sente, as mesmas vergonhas ou coisas tão parecidas também estão no outro, a gente vai soltando, a gente vai soltando e vai abrindo espaço para aparecer, nas palavras da Jaqueline mesmo hoje, uma confiança. Eu posso confiar que isso eu posso superar, que eu posso estar com o outro, que eu posso declarar isso que eu sinto, eu não preciso sentir vergonha, eu não preciso sentir esse peso. E aí eu penso muito nessa questão do acolhimento, de uma museologia social acolhedora, mas também orientadora, que tem a ver eu sinto, com a energia do feminino e do masculino, né? Que está presente em todos os seres humanos, com a nossa humanidade. Como é que a gente pode, de fato, se acolher e ter uma política museal, uma política patrimonial que considere essa humanidade tão vulnerável que todos nós temos, carregamos, somos, não tem como não ser vulnerável. Como é que a gente patrimonializa isso? Que a gente diz, oh, isso é importante pra caramba. Eu também sinto isso. E a gente diz isso para esses meninos, e eles falam, então eu posso sentir. Eles vão sentindo e vão ensinando para a gente, porque eles ensinam lindamente, eles trazem histórias absolutamente tocantes. Tem uma hora que a gente se retira do grupo, porque eles são um grupo tão coeso, eles se abraçam num abraço tão comprido e tão lindo, que a gente pode se afastar. Ali tem continente, ali tem contorno, né? A gente vê isso o tempo todo lá. Então, o senso da orientação, eu penso muito numa educação patrimonial, e aí a gente pensa um pouco na psicologia, porque não é outra coisa que a gente está fazendo, quando eu vejo a Ana trazer o conceito do Gil, né, nessa dimensão simbólica da cultura, que a gente conhece, mas eu penso assim, essa dimensão simbólica pode acolher esse invisível desse humano. Isso que nos interpela, isso que nos atravessa, isso que eu sinto, que eu percebo, não é só racional. Né? Eu não posso me fixar numa ideia de que eu sou racional, eu sou tudo isso. E eu preciso ter isso, perceber como isso me enriquece. Então, uma museologia social que acolhe esse jeito, que está muito sensível a essa energia do feminino, da nutrição, do contorno, do colo, por que não, de uma rede, e um senso de orientação que seria uma função paterna, do masculino, que se a gente for pensar junto com Jung, que o território, a gente foi percebendo como sair com esses meninos para o mundo, né? A gente vai lá no Museu da República, e a gente vai na feira de Duque de Caxias, a gente vai na cidade de Tiradentes, a gente vai um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, e como sair com eles é um senso de orientação, é um pai
que vai ampliando, dando abertura para eles. Olha, o mundo é maior, mas você não está sozinho. Você tem apoio aqui. Vamos olhar juntos, vamos conhecer juntos por enquanto. E essa iniciação, né, ela reverbera. Depois, nessas respostas hoje, que eu ouvi desses meninos e que me emocionaram tanto, e que eu não posso repetir aqui por conta do tempo, mas que vale a pena, sempre vale a pena ouvi-los. Então, se a gente pensa num cordão, né, um cordão nutridor desse feminino, dessa função materna, desse acolhimento, e nesse senso de orientação com afeto, uma lei que apoia, que dá suporte, eu acho que isso definiria muito a museologia social a partir da minha experiência no Museu Vivo do São Bento e principalmente com esses jovens, naquela comunidade por onde a gente caminha, né? A gente vai com eles. Eu lembro, por exemplo, Mário, no dia que a gente foi no texto que você escreveu a partir do conceito de patrimônio que eles tinham construído coletivamente, a aula ia ser na casa de dois irmãos, do Luiz Gustavo e do Luiz Felipe. O encontro, né, que a gente nem chama de aula. E aí a gente foi caminhando por vários pontos do caminho. Eles foram me mostrando tudo onde eles faziam, assim. Era a farmácia, não sei do que, era o campo onde eles jogavam. Eles foram mostrando isso até chegar na casa. E nessa casa era o último dia de férias da mãe dos meninos. E ela dizia assim: mas eu estou tão alegre que minhas férias terminem, assim, recebendo esses meninos aqui. Uma casa simples, humilde, mas de tanto acolhimento. Era a museologia social. Ele podia ter até uma placa, né? Museologia social. E a gente leu o texto que Mário tinha escrito ali na sala da Emanuele, com todos os meninos sentados. Eu lembro que o Luiz Felipe pegou um tijolinho e botou para sentar, porque faltou cadeira, era um monte de meninos sentados no chão, no sofá. E a gente foi lendo, e como eles também, muitas coisas fugiam. É verdade, porque eles são ainda muito meninos, né? E o texto do Mário é denso. Mas quanta coisa eles conheciam, ó, muito, mas era muito mesmo que eles conheciam e podiam dar aula para gente. Então, essa experiência, eu acho que é de profundo reconhecimento, mas fala profundamente da necessidade da gente reconhecer esse campo do invisível, esse campo do psíquico, né? Desses meninos que estão tão largados, que estão tão sem continente, que vão para uma escola ou sei lá, para tantos espaços que entulham, que esses museus possam dizer: vocês podem se esvaziar sim, podem ter abertura, podem abrir espaço e podem escolher, né, aquilo que vocês pescam, aquilo que faz sentido para vocês. O que é que faz sentido? O que é que toca? Então, a museologia, isso, ela diz: aqui a gente se afeta, né? A gente não está falando desse afeto que é o que a gente entende primeiro como o carinho. É carinho também, mas às vezes é dor, sabe? É tocar em pontos onde a gente se sente absolutamente frágil, incomodados. E para isso, eles precisam confiar muito. Então, qualquer proposta que esteja ancorada, vinculada, comprometida com o afeto, é preciso ter o discernimento de um chão que se constrói para segurar cada um, para eles se sentirem firmes, para eles se sentirem absolutamente confirmados, validados, para que possa sair aquilo que eles não confessam nem para eles mesmos sozinhos. E é isso que a gente tem visto no Museu Vivo do São Bento. Meninos corajosos, em contato com a sua coragem de se olhar, porque essa coragem precisa ser grandona, a gente sabe, né? E aí eles estão lá aprendendo e ensinando isso pra gente. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, Vlad, mas eu acho que eu poderia ter sintetizado, né, com tantas coisas que a gente realiza lá, essa experiência do micro, da reunião, do pequeno, da roda, que vai se expandindo, né? Que a gente está aqui nessa roda, nesse campo que a gente sente, mas é ali, é nesse pequeno grupo, nesse pequeno coração, né, na ponte que vai para o nosso coração, que tem se ancorado, se apoiado, atravessado a minha experiência com museologia social, lá no Museu Vivo também. Bacana, Riso. Muito obrigado pela belíssima fala, pela poesia, né,
aqui de agora, eu gostaria de aproveitar esse momento para abrir a roda de conversa, enlarguecer esse encontro aqui. Quem quiser, quem gostaria de fazer algum comentário, fique, por favor, à vontade para qualquer um dos nossos bate-papeiros. E alguém gostaria de algum comentário? Como estão todos muito tímidos... Sim. Por favor, Marlúcia. Eu gostaria. Primeiro, falar da beleza dessa mesa, né? Dos três que falaram aí, deram suas contribuições. Hoje, particularmente, ou esses últimos dias, tem sido muito difícil aqui para nós, da Baixada Fluminense, viver, às vezes. A gente está aqui tomado pelas milícias, pelo ódio, pelo medo, pela arma, pela ação do extorquir pobres, de várias maneiras. Isso, às vezes, me deixa muito entristecida, desanimada da própria condição humana, da nossa humanidade, da nossa capacidade de constituir civilização aqui nesse lugar, aqui onde eu moro, no museu, aqui na cidade, tanto desrespeito para com os movimentos, as pessoas morrendo e um silêncio sobre isso. Ontem nós perdemos um companheiro militante aqui, muito amado por todos nós, todos os movimentos postando coisas sobre ele. Morreu de Covid, um trabalhador simples, mas que construiu um conhecimento muito alargado sobre o território, sobre o saneamento, militante conosco a vida toda, desde a década de 80. Então, tudo isso, assim, são tantas falas de desamor, de solidão. Hoje eu conversei com uma moradora lá da comunidade do Guedes, onde a maioria dos nossos jovens moram. Essa comunidade ela é uma comunidade ribeirinha, formada por 80 famílias. E elas estão dentro de um polder. Quando chove, inunda tudo. São casas muito humildes, como a Ruizo já falou. E essa comunidade ela é muito querida para nós, muito amado por nós. E eles começaram a ser invadidos com o aterramento dos mangues. Eles tinham lobo-guará, eles tinham mata. E agora, de repente, de um ano para cá, eles estavam me falando que agora a comunidade agora tem 150 casas. E todas vendidas, terras vendidas pelas milícias, e as milícias vigiando. Então, ela me contou de uma jovem que nós conhecemos desde adolescente. Ela chegou a participar conosco lá dos Jovens Agentes do Patrimônio, mas depois ela se mudou para o Pantanal, mas ela se lançou candidata. E quebraram o cartaz dela, que ela tinha colocado, feito manual, tinha colocado tipo um letreiro, né? Então, assim, é uma violência, um controle, um vigiar, sabe, por um mal. Então, a desesperança, às vezes, toma conta da gente. Mas eu penso que o Museu Vivo do São Bento, que a Riso falou aqui, que me emocionou, me emociona, ele traz uma certa suavidade no meio de tanta dureza. Ele traz possibilidade da gente se encontrar e ver uma exposição, e ver uma fotografia, e ver as mulheres artesãs fazendo as bonecas pretas, a gente fazendo uma festinha pequena nossa de festa junina, a gente saindo com os jovens
para fazer um trabalho de campo, uma visita, a gente ouviu o Barracão, trazer a música do Barracão lá para o nosso museu. Eu estou falando que tudo que o museu pode estar contribuindo nas lutas pelo patrimônio, acompanhando as lutas de moradia, denunciando a situação das injustiças ambientais e das agressões, tudo que é importante, mas ele acaba sendo um lugar de refresco, um lugar de suavidade, sabe, onde a gente pode olhar outra dimensão, porque está um tempo muito difícil para nós, pobres, periféricos, de favela, nesse tempo agora. Eu acho que a gente está precisando de muita esperança, de muita fala boa, de muita gente, dessas falas assim, poxa, a gente tem que acreditar que é possível essa cultura viva de novo, os pontos de memória, projetos de civilização, de legislação, de lei, sabe, de regras, de justiça. E então eu acho que a fala da Riso hoje me tocou particularmente por trazer essa delicadeza, de lembrar desse afeto. Obrigada, Risonete. E obrigada a vocês todos. Nós realmente imagino que seja um momento bastante difícil e acho que engraçado, eu estava pensando na fala de vocês três e agora também na fala da Marlúcia, uma palavra que me chamou muita atenção na fala de todos vocês, ora explicitamente, ora implicitamente, é a questão do tempo, né? Em alguma hora, vocês tocaram em tempo, seja fazendo um balanço, como a Ana fez, seja chamando a atenção da herança do tempo presente, como o Mário, seja a Riso comentando que hoje é um tempo de possibilidades, né? Você não consegue reunir todo mundo como gostaria, então tem que ver o que é possível. Então, me chama muita atenção a questão do tempo, a dimensão do tempo, e que é justamente o que mais, uma das coisas que mais foram alteradas, né, com essa pandemia toda, né, o senso de tempo, a sensação do tempo, o passar do tempo, essa obrigatoriedade de sair das ruas, de um confinamento muitas vezes compulsório, mas ao mesmo tempo chama muita atenção na fala da Riso e também reforçada pela fala da Marlúcia, esse tempo / espaço do acolhimento que é o museu e o que ele proporciona, né? Isso é muito evidente e é por isso que eu agradeci a poesia da Riso, porque a fala muito em cima da potência, muito em cima das possibilidades, muito em cima do acolhimento, muito em cima de uma vulnerabilidade que, na verdade, precisa ser encarada como também potencialidade. Então, eu fico imaginando os enormes desafios que vocês têm e seguirão tendo com tudo isso que está aí e reforçado agora pela fala da Marlúcia, né? Não é necessariamente uma questão, uma pergunta, é só uma coisa que estava me chamando a atenção e que a Marlúcia, eu acho que reforça um pouco, né? O quanto tudo isso está, de alguma forma, se agudizando, piorando, fazendo com que todo esse esforço do museu fique ainda mais evidente como potente e necessário, né, para esses jovens, para essa comunidade. Então, é só mesmo para, enfim, agradecer a fala de todos vocês. E eu queria, enfim, passar a possibilidade de fala para mais alguém gostaria de algum comentário, de alguma pergunta para os nossos comentadores, bate-papeiros? Vlad? Sim, Mário. Enquanto o pessoal vai pensando aí, eu queria entrar nesse debate, especialmente a partir agora da fala da Marlúcia, né? E, claro, em diálogo com a Risonete e com a Ana Lúcia. Né? Tem um ponto que talvez eu gostasse aqui de
abordar ligeiramente, né, sem entrar, sem avançar muito no tempo, né, é assim, bom, um ponto que você levantou agora, a questão da vulnerabilidade, a potência do vulnerável, né? O quanto abraçar a vulnerabilidade, isso é o nome de um projeto da UERJ, o quanto abraçar a vulnerabilidade pode ter potência. Mas eu queria, junto com isso, sugerir para nós aqui uma rápida reflexão. Assim, eu penso, Marlúcia, Risonete, Ana Lúcia, eu penso o seguinte: o que nós estamos vivendo hoje, né, nesses tempos de pandemia e de pandemônio, né, o que nós estamos vivendo é uma reação, né, aos avanços que nós construímos, especialmente nos últimos tempos, mas ali, de 2003, né, em termos da cultura, de 2003, né, 2004, 2005, até 2013, 2015, né, nós fizemos no campo da cultura, no campo dos museus, do patrimônio, da memória, nós fizemos avanços extraordinários, completamente extraordinários, né? Então, aspectos que estão presentes na fala da Risonete, aspectos presentes na fala da Ana Lúcia, né, eles estão inteiramente conectados com esses avanços que eu diria que estão quase que na ordem avanços especiais, esses avanços delicados, porque a política nacional de cultura foi delicada, né? Assim também a política nacional de memória e de museus foram movimentos delicados, construídos, mas com potência, com força, e avançamos muito. No entanto, o que eu vejo é o seguinte: o que nós estamos vendo ainda recentemente, é um movimento de resistência a esses avanços. Então, a minha lógica é uma lógica invertida, sabe? Eu queria compartilhar com vocês. Ou seja, nós não somos aqueles que estamos no grupo da resistência. Nós estamos no grupo dos avanços, né? Na verdade, viu, Marlúcia? E eu digo isso compartilhando com você, Marlúcia, é assim, eu compreendo e acolho a sua dor, né? Eu compreendo e acolho o que você aqui expressou para todos nós. Mas eu queria também, ao compreender e acolher, eu queria dizer para você, Marlúcia, assim, você faz parte do grupo das pessoas que fez avançar a política de cultura, que fez avançar a política de museus. Você não está no grupo apenas de quem resiste, você está no grupo das criadoras, das criativas, né? Os outros é que estão na resistência. Agora, eu também quero, aí sim, pode ser que eu esteja aqui apenas fazendo um voto, né? Eu creio que não, mas eu quero crer, né? Eu estou convencido pessoalmente de que esse grupo que está fazendo tanta resistência hoje, né, não tem saída. Nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar seguindo, né? A seta do tempo, diz o Gilberto Gil, a seta do tempo aponta para frente, a seta do tempo não aponta para trás, né? Então, o que disse a Ana Lúcia tem correspondência com isso, né? Então, houve um recuo? Sim, houve um recuo. Houve um movimento de resistência? Sim, houve um movimento de resistência em relação aos grandes avanços que nós fizemos. De onde vêm esses avanços? De setores da classe média, de setores da burguesia, de setores dos empreendedorismos, né? De setores do poder público também, muitas resistências, né? Mas, na verdade, assim, o que nós conseguimos fazer, Marlúcia, e você participa disso, né? Eu quero falar especialmente com você. O que nós fizemos, o que nós conquistamos é muito especial e tem enraizamento. Então, o Museu Vivo de São Bento participa disso. A fala da Risonete, né, bate para mim, Marlúcia, exatamente como isso. Tem ali
sementes, tem conquistas que estão expressas na Jaqueline, estão expressas na Alice, estão expressas em outras pessoas que, e quando eu digo Alice, vocês me entendem, né? Isso não é para todos, eu também não vou aqui entrar em detalhes, mas elas me entendem, né? Então, quando essas pessoas, essas jovens, né, Jaqueline, Alice, elas representam essas frutificações, essas germinações. Mas, Lúcia, não tem saída. Nós continuaremos avançando, né? Então, não, assim, você não tem escolha. Você não tem escolha. Você não faz parte do grupo dos desistentes. Você não tem escolha. Você vai avançar. Você vai continuar fazendo o que você fez. Você não está no outro grupo. Então, é isso que eu queria dizer, Vladimir, porque assim, a fala da Marlúcia me tocou profundamente, como já havia me tocado a fala da Risonete. Mas a fala da Marlúcia me tocou. Mas eu quero dizer assim, nós não temos saída. O nosso caminho é construir novas humanidades, novas solidariedades, mais amor no mundo, mais solidariedade, porque não nos cabe fazer uma outra coisa. Então, você não vai desistir, eu não vou desistir, a Risonete não vai desistir, a Ana Lúcia não vai desistir. Nós vamos continuar fazendo o que sabemos fazer, que é amar, inventar, criar, fazer poesia, viver poesia e tudo mais. E a museologia social é uma âncora possível, poderia ser outra, mas é a âncora possível. E por isso, Risonete, você tocou tão profundamente quando você diz: os jovens nos indicam que a museologia social é acolhedora, né? E, ao mesmo tempo, orientadora. Pronto. É isso. Eu queria, eu sei que o tempo é curto, fazer um breve comentário. Claro, Ana, pode sim. Porque vocês me chegaram, não tem como não falar, bicho. Vou falar muito rápido. Quando a Rosinete fala do poema da pedra, tão profundo, me lembrou do filme Parasita, por exemplo, aquele jovem, não sei se vocês viram esse filme, né? Que se apega àquela pedra, só para ele entende o sentido daquela pedra. E a gente está falando de símbolos, né? Vocês estão falando da museologia social, dos afetos, dos lugares, dos territórios, dos patrimônios, né, nossos, daquilo que nos faz sentido, e eu lembrei do quanto aquela pedra vai atravessando a vida daquele jovem. Eu poderia também lembrar o filme Bacurau, por exemplo, que é aquela comunidade totalmente destituída de direitos, invadida, excluída, como nos traz a Marlúcia, essa questão, que é muito forte, e ela faz o levante, ela se apodera daquela cidade para reverter o quadro. Então, ou o Coringa também, aquele levante de palhaços. Eu estou trazendo alguns de filmes, mas poderia trazer outras. Então, e a outra coisa que levanta a questão dos vazios. Eu ontem estava vendo, por exemplo, Beckett, a Lígia Clark, o José Gil fala desse entretempo, desses silêncios, que de fato a gente está sobrecarregado de informações, né? Como que dá esse espaço? E duas outras questões para finalizar. Você falou da Baixada Fluminense, eu suspeito porque eu vou muito à Baixada, ia pelo menos. A mãe Lúcia do Oxum, me lembrou ela quando você falou, Marlúcia, porque ela fez uma forte campanha para ajudar os necessitados agora, na pandemia, e ela sempre falou, eu não estou dissociando nunca esse momento da questão ancestral e da espiritualidade, muito pelo contrário. E ela fala do Onulu, por exemplo, que é aquele orixá da doença, mas também é o orixá da cura. Então, eu acho que o Manuel de Barros fala que a força de um artista vem de suas derrotas, que para transver o mundo, né, então tem esse risco, essa perda. A impressão que eu tenho, como se eu fico um pouco emocionada quando eu falo disso, é como se nós estivéssemos com as vísceras abertas, sabe assim, quando a carne está exposta, que a gente expusesse, como nunca expusemos
as nossas fragilidades numa câmera, numa conversa. Olha, estou precário, estou vulnerável. E isso é uma dimensão extremamente humana, e tem uma potência nessa fragilidade, porque, como disse o Mário, ao mesmo tempo que eu estou expondo essa potência, essa fragilidade, esse campo, eu estou forte, porque eu tenho força para dizer, para reunir, para juntar, para acolher, para trazer o meu afeto, para ligar minha câmera e dizer, eu estou aqui. E esse devir negro do mundo que o Achille Mbembe me fala, sempre ele fala que nós somos subalternizados, esse devir negro do mundo, e a gente precisa reverter esse processo, a gente está engolido, evidentemente, mas para fazer essa justiça universal, humanitária, que a gente aqui está falando, a gente precisa reverter, mas a gente está vendo, o Mário cita sempre, já participou dos processos e fala das vidas negras em Porto, todos esses movimentos, nós estamos vendo todos os dias, mesmo com a pandemia, as manifestações estão fortes. A gente não vai largar. A cultura está viva. Obrigado, Ana, pela forte fala. Obrigado, Mário, também, né, pela forte fala. No fundo, eu agradeço a todos. Eu fico me pensando aqui, né, nessa museologia social, que é a museologia do acolhimento, da acolhida, da vulnerabilidade, desse tempo que nos engole, mas que, ao mesmo tempo, a gente precisa ressignificar. Eu fico aqui pensando se não é tempo de descansarmos, né? Não é tempo, caso ninguém mais tenha nada a dizer, assim, que gostaria de dizer, se não é o tempo de ficarmos por aqui com essas mensagens fortes, porque foi uma noite bastante forte, né? Bastante significativa, com bastante sentido. Eu queria, enfim, então, propor ao grupo ouvir de vocês isso, se é o momento de encerrarmos com essas falas fortes. Se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Sim, eu gostaria, Vlad, de falar uma coisinha. Sim. Eu que não queria falar, olha só o que aconteceu. Que ótimo. Mas quero dizer para você, por exemplo, que eu me senti mesmo num bate-papo entre pessoas muito queridas, pessoas que estão sintonizadas e conectadas com esse propósito de que o Mário nos fala, de que a Adélia Prado nos fala, o que tem o Ian é o cotidiano, é ele quem me provoca e convoca, não tem jeito, esse cotidiano, com tudo o que ele traz, com tudo que nos atravessa, né? E o Manuel de Barros diz, não tenho pudor em dizer que o escuro me ilumina. A gente pode estar no escuro, mas assim, essas carinhas todas, essas presenças todas nos iluminam. E aí eu queria compartilhar uma coisa que os jovens construíram hoje, porque eu acho que tem muito a ver com isso que o Mário fala, a gente não tem saída, viu uma luzinha? Que é assim, eu, por exemplo, no início do ano, tinha pedido ao Museu Vivo do São Bento para me afastar do programa de jovens, depois de 10 anos, para me dedicar a outras coisas que eu gostaria muito de fazer, como algumas edições de um almanaque, até das próprias produções deles ao longo desse tempo. E a gente estava acertando isso quando veio a pandemia. E eles, os jovens, ainda não sabiam disso. E um dia eu olhei para o meu celular de noite, acho que já era praticamente 11 horas da noite, e existia mensagens de todos os jovens, só que tudo no particular. E até 11 horas da noite eles estavam falando comigo. E eu olhei para aquilo, meu coração ficou de um jeito assim, eu falei, meu Deus, né? Aí foi quando eu propus um encontro de todo mundo, porque a gente estava falando só no particular. Hoje, quando acontece esse encontro, eles falam assim, eu falei para vocês que apareceu o Drummond, né? Apareceu a pedra, e a Jaqueline falou algo importante que eu quero guardar, e essa janela que se abriu porque a gente pode querer guardar algo importante. Ela não disse se é bom, se é ruim, se é obstáculo, se não é, ela disse algo importante. Eu decido o que é importante para mim. E a Giovana disse, professor, essa pedra para mim, ela me fala de escolha. Eu nunca tinha ouvido isso, por isso que eu digo, eu aprendo muito, eu fiquei com vontade de trazer a Giovana, quando ela diz que a pedra para ela era escolha.
Ela disse, eu vejo um marco como um impasse. No impasse a gente precisa escolher. E até quando a gente não escolhe, é uma escolha. E assim, é muito impactante o que eles falam. E a gente ficou falando dessas escolhas, que é o que o Mário está falando, assim, não tem saída. A gente está escolhendo o tempo todo. Não adianta a gente se enganar que está ou não está fazendo escolha. E aí eu falei, como é que a gente encerra isso? Gente, esse encontro tão lindo da gente, dentro dessas possibilidades desse tempo possível. O Pedro, que tinha chegado quase no final, falou assim, eu proponho que a gente faça uma homenagem a Drummond e a gente espalhe tirinhas de poesia via WhatsApp. Aí eu falei, uau, como seria isso? Vamos continuar pensando. Aí Jaqueline lembrou, tanto como é Dia das Bruxas, a gente pode fazer uma alusão às travessuras. E na continuação do pensamento ficou que ela vai criar uma arte que é assim, poesia ou travessuras. Então, e vai espalhar no dia 31, que é para homenagear esse poeta, né, que trouxe a pedra com tantos sentidos para todos nós. Aí eu queria compartilhar com vocês, que talvez no dia 31 vocês recebam aí um poesia ou travessuras, né, que eles vão estar espalhando por esse mundo. Porque eles continuam fazendo, eles continuam mobilizados, porque quando a gente é acolhida, essa experiência que perpassa as nossas células, não tem jeito. Ela faz com que ela nos provoca e convoca, como diz a Adélia. E às vezes a gente não quer. Eu não queria, não, sabe, Flávia, esse negócio de live, de gravar, não. Mas, assim, o bate-papo do tempo possível é aqui. Como é maravilhoso encontrar com vocês. Quando a Ana falou das leis, de pensar, dos suportes, o que eu senti, sabe, foi o quê? Amparo. Eu falei, que coisa maravilhosa ter alguém pensando tudo isso, enquanto eu estou lá com os jovens. É claro que a gente faz outros movimentos, mas é assim, cada um num canto, segurando um ponto, para possibilitar esse movimento, né, do macro. Eu me senti muito amparada, muito feliz, o Mário trazendo essa história, e esse movimento que a Marlúcia fala, como resistência ou reexistência, né, que é assim, afirmando essa existência no sentido da vida, está presente em todas as falas. Então, eu queria compartilhar isso, agradecer muito a você, viu, Vlad? A você, Mário, a Ana, esse encontro lindo, a todo mundo que está aí, que eu não ouvi a poesia, só ouvi da Malu, mas que certamente a energia e o campo é maravilhoso. Então, eu queria dizer esse agradecimento. E graças a todos. Graças, muitas graças. Vlad, Com certeza, Marlúcia. Vlad, Sim, Mário. Claro. Na linha da poesia, para a gente, já seguindo aqui para o nosso encerramento, Sim, né, perfeito. a linha da poesia é assim, enquanto falava Risonete desde o princípio, e agora especialmente, né, eu me recordei aqui de um fragmento do Manuel de Barros. Ela é leitora do Manuel de Barros, assim como eu e muitos de nós, né? O Manuel de Barros fala sobre os artistas, mas talvez eu gostasse que o que o Manuel de Barros fala sobre os artistas, eu já vou dizer, fosse lido, entendido e compreendido como alguma coisa que diz respeito aos trabalhadores da cultura, né, aos artistas da cultura, aos artistas das artes dramáticas e visuais, né, aos arquitetos, todos aqueles que se envolvem de algum modo com a cultura, incluindo aí, né, o povo e o grupo da museologia, né, do teatro, da poesia e tudo mais. Mas o que diz o Manuel de Barros, referindo-se aos artistas, e eu gostaria que isso fosse ampliado, né? Ele diz assim: todo artista é um erro da natureza. Beethoven é um erro perfeito. Então, é assim, na verdade, o que dá sentido à vida é exatamente essa possibilidade de nós tentarmos outros caminhos. E acho que é isso que estamos fazendo e continuaremos a fazer, Marlúcia, não tem saída. Vlad, da minha parte... Cadê a sua poesia, garoto? Você é um poeta, eu quero uma poesia do Mário. Marlúcia. Eu não Mário, tenho Mário. vestido, não.
Ana, eu já avançou no horário, Ana, vai ficar. Deixa eu tentar aqui, calma aí. O dia foi longo, né, Mário? Foi longo. Queridos, olha, eu agradeço. Oi. Pronto, deixa eu dizer aqui. Olha, então eu vou dizer o que eu gosto de dizer, mas aí todo mundo tem que abrir os microfones. Só vou dizer quando todos abrirem os microfones. Ok. Todos abrindo os microfones, por favor. Aberto. Abre as câmeras. Alô. Fabrícia, Cristina, Bruno. Todos. Beleza. Olha, quem não tiver timidez e quiser mostrar a carinha, a hora é essa. Tá bom? Então, salve, Vânia Gondim. Oba! Por aí. Então, olha só. O poema é. Ele tem uma participação tá bom? O poema chama-se Decepção Velha da Favela Miguel. Eu morava no Rio, do lado do Rio, tinha um velho morando do outro lado do Rio. E aí eu fiz essa reflexão. Mas é o seguinte, cada verso que eu disser, todo grupo junto, quer dizer, do outro lado do rio. Tá legal? Está todo mundo ciente? Sim. Então, cada verso que disser, todo mundo entra junto dizendo do outro lado do rio. E aí, esse é meu poema. Não fico. Tá legal? Yes. Fabrícia, tá ok? Eu tô ligado aí. Então, vamos lá. Como eu disse, chama-se Velho, Reflexão do Velho da Fazenda do Miguel. E agora começa, então, hein? Mário, desculpe interromper. Eu acredito que o microfone da Marília está dando alguma interferência. Tá sim, certo. sim. Obrigado, Marília. Pode seguir, Nádia? Sim, pode. Então, vamos lá. A felicidade está do outro lado do rio. O amor também está do outro lado do rio. Tudo que eu quero está do outro lado do rio. Se eu estivesse lá, do outro lado do rio. O lado de cá iria. O outro lado do rio. Agora, vamos juntar do outro lado do rio, todo mundo se abraça. Um abraço, Ivo. Lindo, poeta. Lindo, parabéns. Gente, muito obrigado a todos. Parabéns. Obrigado, foi ótimo. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Até lá, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Vladimir. Parabéns, galera. Boa noite. Axé. Axé, proteção, garotos.